Muy bien, 2 linhas transmitindo. E antes de eu começar a reagir aos meus vídeos diretamente para a 10ª delegacia, é importante que a gente fale um pouquinho mais aqui sobre essas pessoas que estavam no Trapiche fazendo conluio contra o Renato e falando essas barbaridades. Agora que eles consideram que a gente não está circulando, não está indo para o Trapiche do 15, então elas já consideram que elas podem continuar com esse discurso de ódio, de perseguição política eminente contra o pai de família, contra o trabalho dele, contra as atividades da mãe de família, e que eles podem fazer isso sem nenhum escrúpulos, porque, segundo eles, a 10ª delegacia é uma propriedade particular do grupo deles e que só vai continuar pegando o boletim de ocorrência que eles fazem e colocando para frente nós como os bandidos. E usando isso, inclusive, nas instituições infantis. Como se eu não pudesse ser a minha própria defensora e um direito à ampla defesa, constando apenas os fatos, sem a mentira e os estímulos de um defensor, público ou privado, que usa de artimanhas da própria lei para construir um processo que pode ser inverossímil, né? E como dizem muitos juízes, eles, no caso os juízes, têm autonomia para considerar inverossímil aquela peça produzida, né, em detrimento da lei, da ordem, das pessoas, do bem-estar da família. E como eu falei hoje para a delegacia, o que vocês estão fazendo aí? Tem um delegado, uma delegada aí ou não tem? O que vocês estão fazendo, que vocês não estão vendo o rumo das coisas, como que eles produzem, como que eles usam o meu material. Eu tenho que reagir aos dias que eles comentaram sobre a Lagoa da Conceição estar poluída, que não está poluída o suficiente a Lagoa da Conceição. Agora, como se eles se jogando o Renato para os peixes, depois de assassiná-lo, como se aí sim a Lagoa da Conceição estaria poluída o suficiente. Que é isso? Pessoas que seriam nossos vizinhos, por causa de briga de trapiche, de espancamento, de tudo isso, e daí falar que a costa da lagoa é tranquila? E que uma família estaria fazendo todo esse terrorismo contra a costa inteira? É improcedente, é improcedente. A delegacia tem que ser usada para identificar todos esses elementos e tirá-los de circulação. E não é usar apenas a história para deixar eu seguir o meu lifestyle numa boa e que eles continuem atentando, porque isso enche o saco. Foi por isso que eu vim para as redes. Eu não vim para as redes para elas usar delegacias para fazer ataques contra mim. Eu vim para as redes para desmascarar os psicopatas e os conluios. Tem que ficar claro o meu objetivo de desmascarar isso. De desmascarar essa questão das drogas. De desmascarar essa corrupção de menores explícita. Cansativo ver isso e ver o rumo que vai levando se ninguém fazer nada. E o meu grande objetivo é mostrar que vale a pena. Se vale a pena você manter a liberdade de expressão, não a libertinagem de expressão. Porque a partir do momento que eu pegar o conteúdo da senhora Elisete e começar a criar memes com a figura dela, aí eu estou criando um crime. Aí eu estou criando um crime com a imagem dela. Agora, não vir aqui falar a verdade, demonstrar os fatos. Por que eu usaria as câmeras para espionagem? Eu uso as câmeras para proteger minha família, como ficou cientificamente comprovado nos atos do dia
2. Se não tivesse as câmeras, estaria muito fácil para o grupo. O que o grupo ia fazer? Se mesmo com as câmeras eles insistem em provar uma inocência absurda, absurda, né? Porque ali não tem inocência nenhuma. Atos configurados como crimes planejados, premeditados, maníacos profissionais. E a gente aguentou bem, é como eu disse. Fui claríssima hoje para o menino Heleno. É que não somos assassinos profissionais. Por isso que tudo saiu do jeito que saiu. Agora, respeito é bom. Se elas querem respeito, elas têm que parar a fofoca primeiro. É bem simples. Parou a fofoca, tá tudo certo. Eu jamais ia falar que houve uma invasão na escola se não tivesse como comprovar. E muitas coisas sobre as escolas devem ser apuradas. O uso indevido da escola para manobras de grupos de fofoca é um crime stalking. E as crianças por ali, tendo essa porta para ostracizar o amiguinho, os diferentes, os cabeludinhos, os que chegaram, de alguma maneira, dizer que a escola é o quê? Propriedade de um grupo? Propriedade das diretrizes e bases do ensino? Nada pode ser modificado, aprimorado? Se eu tomei a decisão e escolhi estar fora dessa, é porque estar dentro é muito pior para os meus filhos do que estar fora. E isso tem que ser levado em consideração pelas autoridades antes de querer dizer que a mãe é uma insana por fazer isso. Eu vivi lá dentro, eu estive lá dentro, eu participei daquilo. Eu coloquei aquela escola nas minhas redes, eu vivi tudo isso. É na vivência que a gente vê as consequências. Ah, vai reagir o que você falou na corregedoria? Vou. Não fui eu, foi o Renato, da Polícia Civil. Vou reagir ao que falei na 10ª? Vou reagir. Vou reagir a tudo, demonstrar, expor essas elementas, independente da Polícia Civil fazer o seu trabalho, do judiciário lambão e do judiciário honesto fazerem o seu trabalho. Eu vou usar a minha liberdade adquirida ao nascer para falar dos fatos que me afetam. Se elas não querem virar notícia na minha TV, Costa da Lagoa, Florianópolis, não se metam comigo. Vão cuidar das suas vidas. A consequência nas crianças de tudo isso, eu vou tratar depois. Porque enquanto isso, eu tenho que ser muito profissional para tratar com habilidade cada momento dessas vivências que eles estão tendo em relação à mãe e o pai passar uma tarde dando depoimento em delegacia para pessoas que se diziam amigos da família, para pessoas que foram mentir numa audiência conciliatória que somos estranhos, com o uso de um defensor, de um procurador, normalizando a mentira. Isso é satânico. Por que não fazem um meme com aquelas caras de bunda mentirosa? Por que tem que fazer um meme com a minha cara? Um meme de vingança. E quais as outras vinganças que elas planejavam contra mim se eu não denuncio? Todas contra a minha vida. Como eu fiz denúncias internacionais
sobre esses atentados políticos contra a minha vida, a vida dos meus filhos e a vida do Renato. Por questões políticas. Porque as questões de saúde e as questões de escola que envolvem a nossa família são questões políticas. E que agora também abrange o judiciário. E que também tem a ver com segurança pública. E o bom manejo da segurança pública, e não o mau manejo da segurança pública de prender 4 vezes a família. @vade_retro N6C. Uma hashtag. Não, esse é um arroba que fez vários comentários absurdos contra mim, contra o pai de família, atacando sempre, atentando sempre contra a vida do Renato. E isso são provas palpáveis, pegáveis. Você imprime um papel com esses comentários, você extrai do meio digital uma prova contundente para o mundo real. E a gente sabe que é forjado pelo grupo, porque a gente acessou os e-mails anteriores e é sempre ligado ao e-mail dessas pessoas e desses comentários. Temos ou não temos tecnologia em Santa Catarina para chegar no IP delas? Nos dados delas? Se não se apura isso, se não fazem o seu trabalho em relação a isso, é porque essas instituições também estão contra nós. Porque o trabalho... Por que eu marco hashtag da Polícia Civil? Por que tem que ter eles lá? Porque isso é o trabalho deles. Eu sou uma delegada comunitária, eu posso ajudar, auxiliar, né? Mas eu não posso fazer tudo. Eles estão em posse das tecnologias, do setor todo, que pode fazer isso melhor do que eu. Por que não fizeram ainda? Se tem criança envolvido? Porque precisavam ver até que ponto ia a cara de pau dessas mulheres que se dizem tão protetoras de mulheres, mas quando tem uma mulher espancada, elas vão lá na TV falar exatamente que a mulher é problemática. Nailde, você sabe o peso de dizer que eu sou psicopata, de dizer que eu sou problemática, vizinha problemática? Foi a TV que me chamou. Você me chamou de psicopata na televisão. E agora eu quero a prova. A prova que eu sou a psicopata. Que eu coloquei uma gangue na sua casa. Isso que eu quero. Que você prove. Foi da minha casa que saiu a mão de obra, a força comunitária para ter água na casa das pessoas. Inclusive na sua, naqueles momentos que você atolava o shortinho na bunda e vinha se queixar que não tinha xará, que não tinha ninguém para ir arrumar a sua água. Nunca deixamos você na mão. E você foi lá diante de uma audiência conciliatória dizer que nós somos estranhos para você. Uma boa comunista, ela sempre nega a realidade. Faz parte do show, faz parte do orquestrado. Mas eu não me importo com isso. O que você fez contra mim não me atinge em nada. Eu exijo que você passe os seus dias respondendo por isso, por ser uma pessoa perigosa, que não tem condição de proteger criança nenhuma, que ataca as famílias politicamente quando não estão em decor, com o seu grupo. E isso é o verdadeiro ostracismo. É você não aceitar os diferentes. Isso é duro. É só estudar psicologicamente como ficam cansadas as pessoas que sofrem ostracismo, que sofrem perseguição políticas, como isso atinge as suas vidas, e vocês vão saber, todas as pessoas especialistas em humanas vão saber como a família está se sentindo, como as crianças estão se sentindo e quanto fortes somos para estar saindo dessa numa boa, mantendo a nossa qualidade de vida, nosso padrão alimentar, nosso sono tranquilo.
apesar de muitas vezes nós fazer plantões, até tal hora um fazia o plantão, depois o outro fazia o plantão, mesmo mediante as câmeras e tudo, sabendo que essa gente é noiado, tem uma psicopatia envolvida, de um gênio bem alto, porque atenta contra a vida, e joga as responsabilidades para nós, porque não quer que você tenha uma Rossi, uma R8, não quer que você tenha nada. Mesmo depois de capturar o nosso bem, que a polícia levou o nosso bem, como eu disse nos vídeos anteriores, roubou o nosso bem, sequestrou o nosso bem, a gente repetiu para demonstrar que é legal, para demonstrar que temos responsabilidade, para demonstrar que não vamos entrar nessa onda de se entregar à censura, se entregar a agendas que nada tem a ver com Santa Catarina, se entregar a um judiciário lambão e mentiroso e psicopata, desde os anos de 2010 lá, 11, 12, quando usaram instituições contra a família, que isso já é um modus operandi velho, não é nenhuma novidade para nós, e agora estamos cobrando dessa administração aí, desses desembargadores, dessas autoridades da capital, que seja feito lá naqueles anos a revisão e seja aplicado agora duras penas para este caso. Todas elas eram minhas amigas de algum modo, tinham acesso à família e não tem nenhum interesse nisso mais. O que fica provado o conluio de fofocas e stalking delas e a perseguição iminente contra a família. Foram para audiências conciliatórias dizer que não tem interesse nenhum, que querem a guerra, querem a briga, e uma briga que elas não podem bancar. Não podem bancar. Conto com instituições, conto com a injustiça, conto com várias coisas que eu sei que não serão toleradas em Santa Catarina. Por isso que eu fiquei. A delegada ficou. Beijinho, beijinho, pau, pau.